Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa sequência de aula com dicas para o Enem. Nós vamos abrir essa nossa sequência de aulas falando de um tema que está muito recorrente na prova do Enem, que são as biotecnologias. Muitas vezes você vê essa matéria lá no finalzinho do conteúdo de genética, terminando genética, o professor joga lá as chamadas biotecnologias, tá? Onde está o maior problema da galera nesse campo aqui? Conceito. Então eu já te aconselho de cara, a quando for revisar esse conteúdo, que você revise lá um pouquinho sobre o DNA, o RNA, os chamados ácidos nucleicos, processos básicos envolvendo essas duas moléculas, como a replicação, a transcrição, a tradução ou síntese de proteína. É importante que você revise esses processos para entender legal as biotecnologias, tá? E que você também tenha em mente o conceito certinho de algumas palavras ou de alguns termos super importantes para você dominar esse assunto, tá? O primeiro termo é o termo cromossomo. Igor, o que é um cromossomo? Galera, cromossomo é uma única molécula de DNA no seu estágio mais condensado. O DNA ele pode estar esticado, a gente chama de desespiralizado, descondensado, a gente chama de cromatina, tá? Agora, quando o DNA se condensa, quando ele vai se enrolando, entrando no estágio mais condensado para caber lá no núcleo, a gente chama ele de cromossomo. Então, o cromossomo ele é uma única molécula de DNA no seu estágio mais condensado. Legal? Em um cromossomo ou em uma molécula de DNA, você pode encontrar vários genes, tá? E outro termo que você tem que ter muito em mente qual é o conceito dele, tá? Gene é um segmento de DNA, é um pedaço do seu DNA ou é um pedaço do cromossomo, tá? Que contém a informação para expressar uma proteína ou uma determinada característica do ser. Joia? Isso é um gene. Legal? Então isso tem que ficar bem gravado na sua cabeça. Por quê? Porque um dos assuntos mais cobrados dentro de biotecnologias são os transgênicos. Olha aí a palavra gene, né? Transgênico, tá? Então tem que ficar muito esperto, a gente tem que dominar esse conceito de cromossomo e esse conceito de gene. Legal? E biotecnologia é tudo coisa nova, né? Surgiu agora. Não, galera, esse é um ponto que vocês têm que ficar espertos, tá? A palavra biotecnologia, o termo biotecnologia é um termo novo. Só que o homem já utiliza processos biotecnológicos há milhares de anos. O que é uma biotecnologia? A biotecnologia, galera, é o ramo da biologia que se dedica ao estudo dos processos biológicos ou à aplicação de um determinado ser vivo a uma atividade humana. Então, olha só, a fabricação do pão é uma biotecnologia. A gente utiliza lá um ser vivo, que é a levedura, né? Que é o fungo levedura, o Saccharomyces cerevisiae, joia? Faz lá a fermentação alcoólica, super importante para a produção do pão, da cerveja, do vinho, né? A gente utiliza o lactobacillus para a produção do iogurte. É um tipo de biotecnologia. Quando o homem do campo faz lá a seleção de animais ou de plantas, né, que tem características mais favoráveis a ele aí, ele está trabalhando com biotecnologia, seleção, né, de variedades interessantes para cultivo, ou para pecuária, é um tipo de biotecnologia, coisa que o homem faz há milhares de anos. Tá? Agora, um ramo novo da biotecnologia, que é a chamada engenharia genética, onde nós manipulamos o DNA, onde nós modificamos genes, aí sim, essa área é nova, vem de 1953 para cá, né, da descoberta da estrutura da molécula de DNA por Watson e Crick, joia? Então, a partir daí, esse ramo vem se desenvolvendo e, dentre os assuntos mais cobrados, transgênicos estão no topo do topo do topo, tá? Óbvio que células-tronco também caem muito, os exames de DNA, os testes de paternidade, a aplicação disso no cotidiano humano cai muito, mas transgênicos está em primeiro ponto aí, então é onde vai a nossa super dica de hoje para você, tá? Galerinha, o que é um transgênico? O que é um organismo transgênico? Muita gente fala assim, um transgênico é um organismo geneticamente modificado.
Galera, toma cuidado. Por quê? Porque nem todo organismo geneticamente modificado, ou OGM, é um transgênico. Joia? Igor, explica a diferença porque eu não sei. Então vamos lá. Transgênico é aquele organismo que recebe um gene proveniente de outra espécie. Bacana? Então, se ele está recebendo um gene proveniente de outra espécie, ele é um transgênico. Um organismo geneticamente modificado não necessariamente pode receber um gene de outra espécie. Ele pode ter um gene seu alterado, ou ele pode ter um gene proveniente de um organismo da mesma espécie sendo inserido nele. Ele vai ser um organismo geneticamente modificado sem ser um transgênico, tá? Então, transgênico ele tem que receber um gene de outra espécie. Bacana? Igor, para que isso é feito? Para que o homem realiza isso? Galera, geralmente para aumentar o poder nutricional ou o poder terapêutico de determinada espécie, tá? Então, para aumentar, por exemplo, a proporção de determinada vitamina, determinado sal mineral, determinada proteína em um alimento, tá? Ou se não, para fazer com que esse determinado ser vivo passe a produzir substâncias de interesse medicinal, como a gente faz hoje com bactérias que recebem um gene da insulina humana, para produzir essa insulina que é utilizada por diabéticos, tá? Então, geralmente para aumentar o poder nutricional ou terapêutico. No campo, na agricultura, na pecuária, isso pode ser utilizado também para aumentar a resistência de determinadas variedades de plantas a certos tipos de praga, tá? Ou a certos tipos de condições ambientais desfavoráveis. Isso também pode ser utilizado. Tá legal? Um transgênico, para ser considerado um bom transgênico, ele tem que ser capaz de fazer duas coisas. Primeiro, expressar o gene que ele recebeu. Então não basta simplesmente eu conseguir inserir esse gene lá no ser vivo, ele tem que expressar esse gene, ou seja, ele tem que produzir aquela proteína, ele tem que produzir aquela substância que o gene está ali, né? Que o gene que ele recebeu é responsável, joia? Então ele tem que ser capaz de expressar aquele gene. E segundo, quando você reproduzir essa espécie, ela tem que ser capaz de passar esse gene para frente. E através da reprodução você ter, né, linhagens e mais linhagens de organismos capazes de expressar o seu transgene. Legal? Tranquilão? Então, ó, fiquem espertos. Transgênicos vêm muito na prova, tá? Olho nos prós e nos contras a respeito dos transgênicos. E o que é um pró? O pró é que o transgênico ele aumenta o poder nutricional terapêutico. Ele vai permitir que o homem produza mais em menor área. Então há essa esperança com os transgênicos, que ele aumente a produção com a área que a gente já tem, para que a gente não precise desmatar mais áreas, para abrir mais áreas de plantio, tá? Então permite a produção de maior quantidade de alimentos em uma menor área, beleza? Agora, quais são os contras, os principais contras? Galera, ainda há pouca fiscalização sobre a utilização de transgênicos. Muitas vezes vem lá aquele símbolozinho, né, amarelo, com um T preto no meio, indicando para você que aquele produto que você está comprando, ele tem origem transgênica, mas qual gene foi inserido nessa planta ou nesse alimento que você está ingerindo? Qual o efeito, né, da inserção desse transgênio no consumo de alimentos de origem transgênica pelo ser humano ao longo de 10, 20 anos? Transgênicos podem causar câncer? São perguntas que ainda não têm uma resposta muito definida, porque falta pesquisa, falta estudo, falta fiscalização. Então esses seriam os argumentos contra aí, beleza? Com isso a gente termina a primeira super dica para você. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido e amanhã a gente volta com outra super dica para você pro Enem. Um grande beijo e até lá.